O meu nome é Douglas Galante, eu fui formado aqui pela USP pelo curso de Ciências Moleculares, no bacharelado, fiz o meu doutorado na astronomia com um projeto em astrobiologia. O meu pós-doutorado foi para montar esse laboratório de astrobiologia aqui na USP e agora eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas e continuo coordenando o laboratório aqui da USP. Então eu vou contar um pouquinho da história da vida no nosso planeta e, em especial, me focar no problema de origem da vida. E desde já vou falar que essa é uma palestra sobre a abordagem científica do problema da origem da vida. Eu não vou entrar muito a fundo nos problemas filosóficos ou teológicos sobre isso, que a gente sabe que tem muitos. Essa é uma abordagem científica sobre a origem da vida no nosso planeta e sobre a vida como a gente conhece. Eu trabalho dentro dessa área que a gente chama de astrobiologia. Para começar, não é a busca de homenzinhos verdes, então não tem nada a ver com ufologia a princípio, porque ele é uma área científica de pesquisa criada recentemente com o objetivo de entender um pouquinho melhor o fenômeno da vida no nosso universo, mas com uma abordagem intrinsecamente inter e multidisciplinar. Ou seja, a ideia da astrobiologia é você usar o que tem de melhor em cada uma das diferentes áreas, mas de uma maneira combinada, conjunta e coordenada para responder perguntas extremamente difíceis e que um biólogo, um químico, um físico, um astrônomo, um geólogo não conseguiriam responder em separado. E essa abordagem multi-interdisciplinar, ela cai muito bem nos objetivos atuais acadêmicos e de ensino também. Por isso a astrobiologia hoje tem crescido bastante. Alguns dos problemas que a astrobiologia trata e tem como temas centrais são exatamente a origem da vida no nosso planeta, ou seja, todos os fenômenos e eventos que permitiram que a vida surgisse e evoluísse no nosso planeta e quais os mecanismos e como a evolução aconteceu no nosso planeta. Ela também, obviamente, se interessa pela distribuição da vida, ou seja, como que a vida se adaptou aos mais diferentes hábitats que existem no nosso planeta, às mais diferentes condições, como que ela encontrou mecanismos, maneiras de resolver os problemas impostos pela natureza, e também, é claro, ela se preocupa com a distribuição da vida no universo. Isso quer dizer que a astrobiologia se preocupa em procurar vida fora da Terra também, mas usando uma abordagem científica, ou seja, mandando sondas para os planetas do nosso sistema solar, usando telescópios, radiotelescópios, para estudar planetas em outros lugares da nossa galáxia e procurando indícios tangíveis, factíveis e verificáveis da existência de vida presente ou passada nesses lugares. E ela também se preocupa com o futuro da vida, porque a gente entende, e a astrobiologia vê isso de maneira muito clara, é muito claro que a vida está intrinsecamente ligada com a evolução do nosso planeta. Então, o nosso planeta foi evoluindo, mudando com o tempo, geologicamente, em temperatura, em composição química, em radiação, em a sua atmosfera, os seus oceanos. Tudo isso foi mudando com o tempo, a vida foi se adaptando e, em alguns casos, a própria vida alterou o planeta. Ou seja, a conexão entre planeta e vida ditam esse processo evolutivo. São processos que agem em conjunto. Então, se a gente quer entender um pouquinho do futuro da vida no nosso planeta, a gente precisa entender muito bem todos os processos planetários, os processos astronômicos, astrofísicos, que influenciam nas condições daqui e como que a vida interage em tudo isso, para talvez a gente dizer um pouquinho e predizer um pouquinho o que vai ser o futuro. Então, são esses os três grandes pontos que a astrobiologia se preocupa, que é basicamente, na verdade, toda a história do nosso universo, desde a origem dos elementos químicos até o fim do nosso planeta por um evento cataclísmico ou outro. Então, é toda a história. É uma coisa... Por isso que eu falei que a astrobiologia ela tem um escopo muito grande de trabalho e por isso que a gente precisa da ajuda de diferentes especialistas para tratar essas questões. Bom, a biologia convencional, eu quero dizer a biologia moderna, desde Darwin basicamente, o que a gente faz em biologia é principalmente estudar o nosso planeta, que é o nosso modelo de vida, que é o que existe, é o que a gente conhece, e a gente entende ele como um sistema basicamente fechado, onde você tem o ambiente influenciando a vida de alguma forma, a vida influenciando o ambiente, e isso em um ciclo. Claro que a gente leva em consideração o input externo de radiação, de energia solar, mas é basicamente um sistema fechado que a gente estuda. Em astrobiologia, a gente tenta expandir um pouquinho essa visão e entender como os diferentes fenômenos que acontecem na nossa vizinhança mudaram, propiciaram que a vida surgisse aqui no passado, desde da formação dos elementos nas explosões estelares,
até a fornecimento de energia na forma de radiação, hoje em dia, ou a fornecimento de matéria-prima pelos cometas e meteoros, ou mesmo a alteração química na atmosfera pelos raios cósmicos, que, por exemplo, produzem a nossa camada de ozônio pela ionização e também contribuem para o fundo de radiação que está presente aqui hoje nessa sala, por exemplo. Ou seja, a ideia da astrobiologia, e dentro desse esquema, é entender como que esses diferentes fenômenos interagem com o planeta, modificam o nosso ambiente, modificam a vida e como que a vida responde a tudo isso e também modifica o universo, ou pelo menos a nossa vizinhança cósmica aqui do lado. A ideia é entender a vida como nada mais do que mais um dos processos que acontecem no nosso universo, no nosso planeta e no nosso sistema solar de forma integrada. É mais um processo físico-químico que existe por aí interagindo com o planeta. Bom, como eu falei, o escopo da astrobiologia é muito grande, vai desde o comecinho até o final, passando por toda a evolução. Hoje a gente vai se preocupar com a origem, ou seja, quais os fenômenos que permitiram que a vida surgisse no nosso planeta e evoluísse até o que a gente conhece hoje em dia, e talvez especular um pouquinho sobre a possibilidade de um fenômeno parecido com esses acontecer em outro lugar. Porque será que o nosso planeta, de alguma forma, foi privilegiado com condições específicas que não podem acontecer em nenhum outro lugar? São questões que a gente acha que não, mas quem sabe? A gente precisa responder elas de maneira científica. Então vamos começar abordando o problema da origem da vida em si. Para começar, se a gente quer estudar o fenômeno da vida e entender como ele surgiu, a gente primeiro precisa dizer muito bem o que é vida. E felizmente vocês tiveram a palestra ontem da Marie, ou seja, vocês já devem saber tudo o que precisa ser sabido sobre o que é vida. E talvez o mais importante que vocês tenham aprendido da palestra, da aula da Marie ontem, foi que é muito difícil você chegar numa definição precisa, geral e completa do que é vida. A gente conhece um monte de exemplos de vida no nosso planeta, seja vida microscópica, macroscópica, vegetal, animal, microbiana, fotossintetizante, seja lá o que for, passada. Mas todas essas coisas que a gente chama de vida, elas são exemplos que aconteceram aqui no nosso planeta. A questão é, será que a gente pode pegar esses diferentes exemplos e tirar deles características gerais que a gente pode aplicar para todo o sistema para usar ele como definição teste? Essa é uma pergunta que vocês precisam fazer. Ou será que uma definição que eu tirar a partir desses exemplos, ela vai ser restrita demais à bioquímica, às condições no nosso planeta, e eu não poderia, por exemplo, aplicar para procurar vida em Marte ou em outro lugar? É um problema complicado. Essa aqui, por exemplo, e se a gente olha, na verdade, nesses exemplos do nosso próprio planeta, uma única definição nunca cabe muito bem, ela sempre vai ter exceções. Essa aqui é uma das definições mais gerais e mais amplamente divulgadas que tem por aí, inclusive ela é chamada da definição oficial da NASA, que a NASA usa nos seus programas, que vida é um sistema químico autossustentado capaz de sofrer evolução darwiniana. Claro que ela funciona relativamente bem porque ela é bastante geral, ou seja, ela não serve para muita coisa. Será que a partir de uma definição como essas eu consigo ir para Marte e procurar vida? Provavelmente não, porque ela é muito genérica, ela não serve para muita coisa. Então, quando a gente pensa em vida, e pensa em procurar vida, ou pensa em entender vida, ou pensa em criar modelos para a origem da vida, normalmente a gente precisa ir para exemplos mais específicos. E é isso que eu vou passar daqui para frente. Bom, o problema que a gente tem com essa definição e com todas as definições que a gente tirar de vida é que todas elas são baseadas naqueles exemplos que eu mostrei lá atrás, que são os exemplos que a gente conhece de vida. O problema é que todos aqueles exemplos, eles são muito parecidos. Todos eles foram tirados observando a nossa biosfera nas últimas centenas de anos. Essa foto aqui é uma foto é a foto chamada do o pálido ponto azul, foi dado esse nome pelo Sagan. Essa foto foi proposta pelo Sagan para ser tirada pela sonda Voyager, quando ela estava quase saindo do sistema solar, uma das sondas que está mais longe do nosso planeta. E essa foi a última visão que ela teve do nosso planeta, um pontinho azul no meio de uma imensidão escura que é o nosso sistema solar. E eu coloquei essa foto aqui porque eu não sei se todo mundo conhecia ela, mas ela é uma foto importante porque ela mostra um pouquinho do nosso lugar
no nosso universo e mostrando como a gente é pequenininho e insignificante. E o importante, para o nosso problema isso é importante porque todas as definições que a gente vai escrever de vida são dos exemplos que a gente conhece dentro desse pontinho insignificante. Ele é extremamente complexo, como vocês vão descobrir nos próximos anos aqui na biologia. Mas mesmo assim, se você olha dentro desse contexto maior, dentro de toda a diversidade de lugares que podem existir no nosso universo, ele é muito pequeno. E um outro grande problema, os exemplos de vida que a gente tem aqui, eles são todos muito parecidos quando a gente olha no detalhe fino. Eu vou falar mais para frente isso, mas o problema de ser tudo muito parecido é que apesar da gente poder escrever um monte de definições de vida, aquelas que apetecem mais ao pessoal que faz fisiologia, ao pessoal que faz taxonomia, ao pessoal da genética, ao pessoal da evolução, cada um gosta mais de uma definição ou de outra, mas a gente nunca consegue escrever uma teoria geral do que é vida. E geral eu quero dizer geral mesmo, que eu possa pegar do nosso planeta e colocar ela num sistema completamente diferente. Por exemplo, ir para a Lua Titã, que é uma lua do nosso sistema solar, recoberta com oceanos de metano e de etano, ou seja, não tem água líquida, mas tem metano líquido, e eu fico tentando imaginar que tipo de vida poderia existir num oceano de metano líquido a 70 graus Kelvin. Será que eu consigo usar as definições, os conceitos bioquímicos que existem no nosso planeta e fazer uma extrapolação direta para um lugar desse? É muito difícil, provavelmente não. Por isso que eu digo que o que a gente tem é uma coleção de definições de vida, mas a gente não tem até o momento uma teoria geral. E talvez a gente só consiga escrever essa teoria geral no momento que a gente conhecer novas formas de vida bioquimicamente muito diferentes daquelas que a gente conhece aqui. Então essa é um desafio para o futuro ainda. Como eu falei, em algum momento a gente vai ter que ser pragmático. E vida no nosso planeta, ela é basicamente célula. Quando a gente pensa em sistema vivo no nosso planeta, você pensa em célula. Eu coloquei essa foto, esse desenho aqui de um neurônio, só porque ele é um desenho clássico, extremamente bonito, feito pelo pai da neurociência, em 1800 e pouquinho. E ele é um exemplo de célula, mas, claro, essa é uma célula bastante complexa. Toda a vida no nosso planeta ela se baseia nessa unidade mínima, que é a célula, de uma forma ou de outra. Claro que nada tão... Para a gente entender um pouquinho melhor da célula e por que ela é a unidade mínima e por que a vida no nosso planeta funciona a partir dela, vamos partir para um modelo um pouco mais simples. Uma célula não é nada mais do que um compartimento. Esse compartimento ele tem alguma forma de separação, que é uma membrana. Essa membrana ela tem algumas propriedades específicas, mas o principal dela ela isola o meio extracelular do meio intracelular, permitindo, por exemplo, que concentrações químicas aqui dentro sejam diferentes de concentrações químicas de fora. Isso permite a gente criar locais onde reações químicas são mais propícias que outras. Essa membrana, a membrana que acabou se desenvolvendo e se estabelecendo na vida, ela tem a propriedade de ter permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa passar coisas para dentro num grau diferente do que ela deixa passar coisas para fora. Isso permite você criar esses gradientes, essas variações de concentração. Então, a célula, de certa forma, pode escolher o que entra e escolher o que sai. Então, isso é extremamente importante quando a gente pensa em vida. Além de ter a compartimentalização, a gente, de alguma forma, tem que ter atividade lá dentro. Ela precisa construir outras células, no mínimo, para se propagar, ou ela precisa fazer manutenção, porque eu sempre podia pensar que eu não preciso me reproduzir. Basta que eu tenha uma célula que se perpetue por toda a eternidade. Para ela tá bom, né? Então eu preciso de alguma forma ter uma maquinaria que faça ou reprodução ou reparo. Então ela precisa ter atividade, que é o metabolismo, de alguma forma. Existem metabolismos de diferentes tipos. E eu preciso de alguma forma guardar essa informação. Como que eu faço uma membrana? Como que eu faço o metabolismo? Como que eu faço essa transferência seletiva? Ou seja, eu preciso de alguma forma ter uma unidade armazenadora e transmissora de informação e que também não seja completamente perfeita, ou seja, que essas páginas desses livros possam ser trocadas, reescritas de tempos em tempos, que é o que obviamente vocês sabem, é o material genético que guarda a informação celular. Tendo esses três elementos, compartimento, atividade e informação, você basicamente tem um sistema celular e são esses sistemas
que estão presentes em todas as formas de vida no nosso planeta. Toda forma de vida na Terra depende de uma célula de uma forma ou de outra. Claro, se vocês não gritaram ainda, vocês deviam ter gritado, né? Os vírus. Os vírus não têm célula, obviamente, eles estão aqui. Mas eles dependem de células para a reprodução. Então, eles coevoluíram com as células. A gente não sabe direito como eles surgiram, se eles surgiram antes, depois, durante, mas eles coevoluíram e coexistem e dependem das células para existir. E cada vez mais a gente está aprendendo que as nossas células e as células de todo o nosso planeta dependem também dos vírus para fazer transferência genética, a tal da transferência genética horizontal, que parece ter sido extremamente importante no início da vida no nosso planeta. Enfim, existe uma conexão grande. Mas o que importa é isso. Sempre que a gente fala de vida como a gente conhece, de vida no nosso planeta, a gente está falando de célula. Então, se a gente quer construir vida ou resolver o problema de vida no planeta, a gente precisa resolver a questão de como construir uma célula com esse mínimo set de recursos para ela. Compartimento, informação e atividade. Bom, se a gente quer falar, para abordar o problema da origem da vida, tem basicamente duas grandes abordagens na literatura ou no mundo acadêmico. A chamada abordagem top-down e bottom-up. Top-down de cima para baixo, bottom-up de baixo para cima. Top-down é basicamente você partir de sistemas complexos, por exemplo, nós, ou a vida como a gente conhece hoje, a célula moderna, com toda a complexidade que existe, com todas as vias metabólicas que vocês vão ter que aprender e decorar, entender a fundo isso, e a partir dessa complexidade atual, tentar ir repassando a fita ao contrário, a fita do tempo ao contrário, até você chegar naquela protocélula que deu origem. Ou seja, você tem que ir olhando para ela, tentando tirar as coisas modernas, tentando pegar as coisas modernas e simplificar, até que você chega numa célula primitiva. Essa é a abordagem de cima para baixo. Ou seja, pega a complexidade e tenta refazer ou repassar a fita do tempo ao contrário. E tem a abordagem bottom-up, do qual você não pressupõe a célula atual, mas você pega os elementos mais simples da natureza, as primeiras biomoléculas, e tenta entender como que elas poderiam se reagir para formar um sistema vivo. E eu vou começar com um pouquinho de história, claro. Talvez uma das primeiras abordagens top-down que tenham existido tenham sido feitas pelos naturalistas, né, do século XIX. E aqui está o exemplo do Darwin, obviamente vocês conhecem a arvorezinha da vida que ele desenhou durante a viagem dele pelo Beagle. Essa árvore que ele desenhou com o I Think, ele desenhou no livrinho de anotações dele, no Red Transmutation Notebook B. Obviamente esse nome foi um nome moderno para ele, era só o livrinho de anotações B, porque tinha o A antes e teve o C depois. Mas enfim, esse livrinho ficou para a história, porque essa arvorezinha da vida aqui foi uma das primeiras vezes em que ele, observando a diversidade da vida ao longo dos anos de estudo dele, ou seja, olhando a complexidade, ele começou a inferir um pouquinho da história passada e das ramificações, da diversificação, e ele começou a entender como que todos esses ramos pareciam estar interconectados de alguma maneira. E foi uma das primeiras vezes que esse esforço de síntese foi feito. E ele foi feito, e ele inclusive arriscou a colocar uma raiz nessa árvore da vida, ou seja, aparentemente, essa diversidade pode ter surgido de um único lugar. Ele fez esse rabisco, que depois foi parar na origem das espécies, só que de uma forma muito mais sofisticada e bonitinha e bem explicada. E ele é o único, na verdade, ele é o único diagrama que aparece na origem das espécies, é a única ilustração, e ele é central para contar e sintetizar a teoria dele, no qual os organismos mudam com o tempo e evoluem no sentido de mudança com o tempo, e, em princípio, eles poderiam descender de um único ser ou coisa, de um único ancestral comum lá no passado. Esse livro foi chamado de Transmutation Notebook, porque ele realmente estava vendo como o processo de transmutação acontecia na natureza, ou seja, como que uma espécie poderia dar origem a outras espécies ou mudar no tempo, sendo vista de longe, claro, né? Para quem vê de longe, parece que elas estão mudando. Então, essa foi um dos primeiros esforços de síntese que partiram da observação da complexidade e inferiram um esquema em que você podia chegar lá no passado, num ancestral comum, e tentar resolver esse problema antigo. Bom, claro que a questão da árvore da vida e a ideia da árvore da vida
é uma ideia extremamente poderosa, é uma ideia sintética muito poderosa, mas que evoluiu com o tempo. Naquela época era baseado em observações e hoje em medidas, em taxonomia. Hoje a gente faz ela principalmente por métodos moleculares, ou seja, a gente vê sequências genéticas e compara sequências genéticas, em vez de comparar traços ou formas de animais, de organismos, e comparando essas sequências, a gente, dependendo de como você compara, claro, a gente chega nesses 3 grandes domínios atualmente, eucária, arqueia e bactéria. Aparentemente, eles estão conectados e têm uma região comum, ou seja, eles realmente chegam numa raiz, numa das modelagens dessa árvore, claro. Isso não é, como vocês vão ver em ciência ao longo dos próximos anos, isso não é definitivo e talvez venha alguém aqui nos próximos meses ou anos e fale que tudo isso aqui está errado, mas hoje em dia a gente enxerga que esses 3 domínios derivaram de um ser ou de uma entidade comum, que é o que a gente chama do LUCA, Last Universal Common Ancestor. Então vocês vão ouvir falar bastante desse LUCA. Tem gente que diz que ele nunca existiu, tem gente cujo trabalho de vida, a área de pesquisa, é exatamente entender o que era o LUCA, quais as propriedades deles, quais as características. Só para colocar a gente está aqui no cantinho, né, o Homo sapiens, a gente não é nada demais, é só mais um dos raminhos dessa grande árvore da vida, que tem muitos ramos. Essa é a visão moderna que a gente tem da árvore da vida, feita pelo Woese em 1978, baseada em sequenciamento de RNA ribossômico. A gente usa RNA ribossômico porque o RNA ribossômico ele é basicamente essencial para a vida no nosso planeta, porque ele faz a síntese de proteínas. Então, ele é uma das partes mais fundamentais do metabolismo celular que existe. Como ele é muito fundamental, ele é muito conservado, portanto, eu posso usar para comparar espécies tão diferentes quanto nós e uma arqueia lá longe numa lagoa salina, por exemplo. Então, dá para fazer esse tipo de comparação. Bom, aquela é a árvore de 1978. Essa ideia da árvore também vem mudando bastante, porque se vocês olharem naquela árvore, as únicas ramificações, as únicas ligações, elas são ligações verticais, ou seja, um antepassado, de alguma forma, gera os seus descendentes. É vertical essa transmissão de informação. O que a gente tem aprendido é que, além dessa transmissão vertical, você tem transmissão horizontal. Ou seja, eu não preciso só passar para os meus descendentes, mas existe na natureza maneiras de você trocar informação horizontalmente. Não com os meus descendentes, mas com os meus colegas. Não pense que eu estou fazendo nenhuma apologia ao sexo aqui. Divirtam-se, mas isso não é problema meu. A ideia aqui é que existem vários vetores na natureza, como, por exemplo, os vírus, que são capazes de pegar material genético de um organismo, transferir para outro, mesmo eles sendo de espécies diferentes em diferentes condições. Então, eles conseguem misturar material genético. E isso, num desenho de árvore da vida, apareceria como uma barra horizontal ligando os ramos. E isso faz uma confusão danada na hora de você interpretar a informação, a propagação de informação na árvore da vida, porque, de repente, a informação que estava indo para lá vem parar para cá. E isso pode provocar novas ramificações. Então, hoje em dia, as propostas de árvore da vida são muito mais complexas do que aquela que a gente aprendeu. Vocês vão aprender e vocês vão ter que lidar com essa complexidade da transferência horizontal. Hoje em dia, tem gente que está chamando, em vez de árvore da vida, coral da vida, rede da vida, enfim, tem um monte de nomes, círculo da vida, anel da vida, tem um monte de nomes diferentes que o pessoal está dando para esse desenho aqui, porque a gente está aprendendo que é muito mais complicado do que aquilo que a gente imaginava antes. E são vocês que vão ter que decifrar esse problema. Ver se dá para decifrar também. Mas uma coisa interessante é que talvez esses processos horizontais tenham sido extremamente importantes aqui no início, quando os organismos eram muito parecidos e esse processo era extremamente eficiente. Hoje em dia tem muita gente estudando os vírus no mar exatamente porque eles são um vetor enorme de transferência horizontal entre micro-organismos que estão no mar. Então, talvez lá naquele oceano primitivo do nosso planeta tivesse acontecendo um troca-troca de informação enorme que depois parou, diminuiu e acabou sendo dominado pela transferência vertical. Bom, essa foi a visão um pouquinho histórica do assunto. Como que a gente faz hoje em dia? Se vocês quiserem fazer uma abordagem top-down, por exemplo, claro, vocês podem estudar a diversidade de organismos que existem por aí, mas vocês podem estudar a diversidade ou a complexidade dentro de uma célula.
E esse é um trabalhinho que eu estou colocando como exemplo, foi um trabalho extremamente importante, é um trabalho do Instituto Craig Venter, foi o Craig Venter que fez isso. A ideia é você pegar uma célula que tem toda essa complexidade metabólica, o que tem aqui são as várias vias metabólicas, as várias atividades que a célula tem, e você ir tirando pedaços dela e arrancando genes e testando até que ponto ela continua viável. Ou seja, vamos ver se esse processo é realmente necessário. Será que se eu arrancar um citocromo dela, ela vai continuar funcionando ou será que eu vou parar a respiração? Então a ideia é, vamos arrancar os pedaços e testar qual é o limite mínimo de informação que uma célula pode ter. Então isso foi feito, foi publicado na PNAS, na Proceedings of the National Academy of Science, que é uma revista extremamente bem conceituada, e está aqui, obviamente, o trabalhinho do Craig Venter. Em 2005, esse trabalho foi feito. Então, isso é o típico exemplo de uma abordagem top-down. Pega uma coisa complexa, vai tirando as coisas até tentar chegar num genoma mínimo e ainda funcional. Então, essa é uma das abordagens top-down que podem ser feitas para entender o que uma célula precisa, no mínimo, para funcionar. Bom, abordagens bottom-up, ou seja, partindo do nada, ou do muito pouco, ou do muito simples, tentar chegar a toda a complexidade de vida que a gente conhece. Vamos lá, e vamos dar de novo o exemplo do Darwin, porque afinal a gente está na biologia e o Darwin que deu grande parte dessas ideias. Esse aqui é um trechinho de uma carta que ele escreveu para o amigo dele, para o Hooker, em 1871, em que ele coloca aqui, eu marquei em vermelho, mas e se, e que grande se nós pudéssemos conceber uma pequena poça quente com todos os tipos de sais de amônio e fosfóricos, calor, luz, eletricidade, etc., todos presentes, e que compostos proteicos fossem quimicamente formados, prontos para continuarem a partir daí mudanças mais complexas, etc., etc., etc. Essa é a primeira vez que aparece esse cenário da pequena poça quente, a pequena poça quente que depois deu ideia, eu esqueci, da sopa primitiva, ou caldo primordial, e que a origem da vida partiu de uma mistura de elementos químicos simples, aqui ele colocou sais de amônio e fosfóricos, misturados com uma fonte de energia, ou seja, basicamente um tacho de bruxa em que você misturou uns elementos, colocou uma forma de energia e espontaneamente isso formou moléculas mais complexas que começaram a se complexificar ainda mais com o tempo. Então, o Darwin, apesar de não ter colocado isso na origem das espécies, ele pensava sobre o assunto e, obviamente, que quando ele escreve aqui que esses compostos estavam prontos para passarem por mudanças ainda mais complexas, ele estava imaginando, pelo menos a minha interpretação de várias pessoas, que um processo parecido com o processo de evolução poderia acontecer no nível molecular também. Ou seja, que esses compostos químicos eles iam passar por um processo de seleção e os mais aptos iam continuar e se tornar cada vez mais complexos ou diferentes entre si e sendo selecionados pela natureza até que o momento eles continuassem por si só num sistema químico autossustentado capaz de sofrer evolução e se tornassem vida. Bom, essa ideia da poça, da pequena poça quente, ela inspirou gerações de outros cientistas que começaram a tentar resolver o problema. Porque, afinal de contas, se tudo que você precisa, ou tudo que era proposto pelo Darwin, era um tacho com alguns elementos químicos, umas faíscas elétricas, isso dava para fazer em laboratório. Então, por que não fazer? Está aqui a nossa sopa primitiva, né? E 2 pesquisadores foram extremamente importantes em pegar essas ideias conceituais do Darwin e passar para ideias científicas testáveis, que foi o Haldane, na Inglaterra, no Reino Unido, e o Oparin, na União Soviética. Basicamente, eles tiveram a ideia simultaneamente e eles materializaram, eles colocaram no papel esse modelo de sopa primitiva, quais os diferentes compostos que seriam mais prováveis de formar as biomoléculas necessárias, que fontes de energia deveriam ser usadas ou não. Então, eles criaram o arcabouço, um modelo teórico para o processo de origem químico da vida pela fonte quente, pela poça quente do Darwin. Bom, e esse modelo teórico que foi desenvolvido por eles, depois ele foi aproveitado por outros cientistas, anos depois, 50 anos depois mais ou menos, para fazer o experimento em laboratório, e até hoje a gente vem fazendo esses experimentos em laboratório para tentar responder cada um dos passos.
como eu faço açúcares, como eu faço lipídios, como eu faço aminoácidos, como eu faço isso em diferentes condições, nas condições que tinham no nosso planeta. Então a gente vem tentando até hoje responder esse tipo de questão e eu vou mostrar alguns dos desafios e do que a gente vem fazendo. Bom, agora saindo um pouquinho do histórico e indo para o dia de hoje, de novo vamos dar o exemplo do Craig Venter, porque ele fez um monte de coisa legal. E esse aqui foi em biologia sintética. Uma abordagem bottom-up, mais ou menos bottom-up do Craig Venter. A ideia agora foi não pegar uma célula complexa e arrancar as coisas, mas foi pegar no computador, escrever uma sequência de DNA que eu tinha interesse, uma sequência genética, sintetizar essa sequência com e essa sequência, claro, com os genes que ele achava necessários para uma célula funcionar, colocar dentro de uma célula e ver essa célula funcionar de fato. Ou seja, ele criou, esse aqui é o artigo que saiu na Science em 2010, foi basicamente a ideia de criar uma célula sintética. Na verdade, não é uma célula sintética, porque ele pegou uma célula que já existia e ele colocou um DNA sintético. Então, acima de tudo, o que foi criado foi um código genético sintético que funciona. E isso é que é uma coisa importante. Ele conseguiu entender quais eram os genes necessários para uma célula funcionar razoavelmente bem e fez isso de maneira completamente sintética. Então, isso aqui é uma abordagem moderna que vocês podem ter e isso aqui é muito do que a biologia sintética vem tentando fazer nos últimos anos. Ou seja, realmente chegar lá no computador e falar eu quero tal gene, tal gene, tal gene, vai lá, sintetiza, joga dentro da célula, vamos ver se funciona. E, com isso, engenheirar as células para elas funcionarem da maneira que a gente quiser. O legal disso é que a gente aprende muito de biologia básica no meio do caminho, porque para você conseguir fazer a célula funcionar, você precisa entender muito bem como esses genes interagem entre si, como que funciona a célula e os processos biológicos em detalhe. Então, é muito importante, não só para produzir células que façam o que a gente quer, produzam anticorpos, sei lá, ou qualquer subproduto de interesse tecnológico, mas também para entender a biologia básica no meio do caminho. Como a minha formação é principalmente em astronomia, astrofísica e ciências exatas, eu vou dar uma abordagem mais física dessa história, porque talvez vocês não tenham aqui na biologia. Se a gente quer partir bem do básico, das primeiras moléculas e chegar na vida, a gente precisa partir do básico mesmo. Então, como que essas moléculas se formaram no nosso universo? Talvez vocês saibam essa história, mas resumindo, o que aconteceu no nosso universo aconteceu um evento que a gente hoje chama de Big Bang. Nesse Big Bang, lá no início do nosso universo, 13,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, se formaram os primeiros elementos químicos, basicamente hidrogênio e hélio. Esse hidrogênio e hélio se espalharam pela vastidão do universo, na verdade, eles formaram a vastidão do universo. Com o tempo, eles formaram grandes nuvens de gás. Essas nuvens de gás, pela própria ação da gravidade, elas foram se condensando, condensando, condensando. Nesse processo de condensação, chegou a um ponto que a pressão no interior dela ficou tão grande, que os átomos começaram a se fundir. Quando esses átomos começam a se fundir, você libera energia, que é a energia da fusão nuclear. A energia da fusão nuclear é basicamente o que alimenta as estrelas. Então, essa nuvem de gás comprimida, liberando energia, é o que a gente chama de estrela. Dentro das estrelas, você libera ainda mais energia e esses processos de fusão continuam até que você começa a formar novos elementos químicos. Então, a partir do hidrogênio e hélio, que tinha um próton ou dois prótons, você começa a fundir esses outros caras e formando elementos químicos com outros números atômicos cada vez mais pesados, até que você acaba formando todos os elementos químicos que a gente conhece na nossa tabela periódica. Então, a alquimia que formou a variedade química que a gente conhece no universo, ela provém de reações de fusão nuclear no interior das estrelas ou na explosão de estrelas. Esses elementos químicos, de novo, eles são espalhados no nosso universo, formam grandes nuvens de gás. Essas grandes nuvens de gás, de novo, vão se condensar, só que agora com uma composição diferente daquela primeira geração de estrelas. Agora você vai ter ferro, você vai ter carbono, você vai ter cálcio, você vai ter oxigênio, você vai ter magnésio. Quando essa nuvem se condensar, você vai não só formar novas estrelas, mas no entorno da estrela você vai formar um disco e esse disco vai ter esses elementos mais pesados. Esses elementos mais pesados, com o tempo, eles vão se condensando, condensando, condensando e formando protoplanetas, asteroides, meteoros e os planetas como a gente conhece. Então, na segunda e terceira geração de estrelas, você já tem uma riqueza química suficiente para gerar os planetas. E nesses planetas, agora você tem uma superfície que pode ter oceanos, podem formar atmosferas, podem acontecer reações químicas e agora a gente pode pensar na formação da vida.
Então, são todos esses processos que aconteceram e que a gente vai explorar um pouquinho mais em detalhe para entender o que aconteceu e como que essa diversidade química gerou a vida no nosso universo. Bom, para eu gerar vida, vamos agora fazer um misto de abordagens. Vamos fazer uma abordagem top-down. Se eu pegar o Fábio, que está ali no canto, que é meu colega, do Laboratório de Astrobiologia também, pegar e bater ele no liquidificador, porque ele é muito chato e não está fazendo perguntas hoje. Então vamos bater ele no liquidificador e vamos analisar do que o Fábio é feito. Se eu pego o Fábio, bato no liquidificador, ou se eu pego uma árvore aí de fora e bato no liquidificador e analiso bioquimicamente isso, basicamente eu vou encontrar as mesmas coisas. Eu vou encontrar que eles são basicamente grandes blobs de água, então são umas bolhas de água andando por aí, com um pouquinho de ácidos nucleicos, um pouquinho de aminoácidos, talvez um pouquinho mais de lipídios e um monte de carboidratos. Basicamente, todo mundo, toda a vida no nosso planeta é feito com essas moléculas aqui, que são as moléculas que têm suas funções. A água é o solvente, onde acontecem as reações químicas. Os ácidos nucleicos, a gente sabe que tem principal atividade de armazenamento de informação, mas tem outras também. Os aminoácidos formam as proteínas, que têm um monte de funções, elas têm função estrutural, função catalisadora nas enzimas e muitos outros. A gente tem os lipídios, que fazem as membranas das células, principalmente, mas também fazem comunicação celular e muitas outras atividades. E a gente tem os carboidratos, que são pau para toda obra e também são gostosos depois de jantar. Se eu olho para todas essas moléculas aqui e olho na composição elementar delas, se eu vou ver os elementos químicos de que elas são feitas de um monte de elementos, claro, tem tudo quanto elemento, mas elas são feitas principalmente de chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos químicos básicos do quais as moléculas biológicas são feitas. Claro, existem outros elementos presentes em quantidades menores. Existem. A gente sabe que tem um monte de enzimas que dependem de cofatores de metais e coisas desse tipo, mas são quantidades menores. Por isso que a gente fala que a vida como a gente conhece, ela é basicamente feita de chomps. Então, se eu quero ter vida, de alguma forma, pelo menos vida como a gente conhece, a gente precisa ter chomps presente e abundante e disponível para as reações químicas acontecer. Então, como que a gente consegue chomps? Como eu falei, isso surge das reações químicas reações químicas e nucleares no nosso universo. Você gera o gás, que gera as estrelas formam os elementos químicos se espalham no nosso universo, com o tempo formam novas nuvens de gás, e nessas nuvens de gás, aqueles átomos perdidos vão começar a se encontrar. O problema das reações químicas acontecerem no universo é que o universo é um lugar muito vazio e muito frio. A densidade média no nosso universo, no meio interestelar, no espaço entre as estrelas, é de um átomo sozinho a cada centímetro cúbico. Ou seja, em um cubinho de 1 por 1 centímetro, eu tenho um átomo passeando ali dentro. Como comparação, se eu pegar o meu copo de água aqui, um átomo de água deve ter da ordem de 1 mol de águas. Então, você tem 30 e tantas ordens de grandeza de diferença entre a densidade no nosso universo e a densidade aqui na Terra, no meu copo de água. Por isso, as reações químicas que acontecem em solução ou no nosso planeta, na água, elas são muito rápidas. Elas acontecem em segundos. Mas se eu abaixo a densidade, a probabilidade de 2 átomos se encontrarem é muito pequena. Por isso, as velocidades de reação são muito lentas. No universo, mesmo nos lugares mais densos do universo, como essas nuvens gasosas aqui, as reações químicas elas demoram em média 100 mil a 1 milhão de anos para acontecer, ou até mais, algumas milhões de anos para acontecerem, que é o tempo que demora para os átomos se encontrarem. Então, elas são reações lentas. Além disso, o universo é frio. Enquanto aqui na Terra a gente está a 300 Kelvin, mais ou menos, no universo as temperaturas médias são de 10 a 3 Kelvin. Então, é um universo muito frio, os átomos têm pouca energia, é muito difícil as reações químicas acontecerem. Mas elas acontecem. Elas acontecem em lugares propícios. Por exemplo, elas acontecem nessas nuvens moleculares que a gente enxerga no universo. Se vocês olharem, por exemplo, numa noite bem estrelada para a nossa galáxia, vocês vão ver que na faixa onde está a Via Láctea, vocês vão ver um monte de estrelas. Em alguns lugares, vocês vão ver regiões escuras. Aquilo não é uma região sem estrelas. Aquilo é uma região onde, na frente das estrelas, você tem uma nuvem de gás enorme que está tampando as estrelas e, por isso, você não está enxergando tudo que tem na nossa Via Láctea. Nessas regiões, você tem uma densidade de gás maior,
Ou seja, você tem uma probabilidade de átomos se encontrarem maior e você tem uma fonte de energia importante, porque essas nuvens moleculares, elas também são os lugares onde as estrelas se formam. E quando uma estrela se forma e ela é jovem, ela emite muita radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta pode gerar reações fotoquímicas que vão criar e vão permitir a formação de novas moléculas. Além das nuvens, o universo é cheio de gelo, e esse gelo está presente principalmente envolvendo grãos de poeira. Essas são duas coisas que existem muito no nosso universo. Além do gás que existem nessas nuvens, você tem grãozinhos de poeira feitos de silicatos, de carbonatos, alguns metálicos, e em volta desses grãozinhos você forma uma capa de gelo, que é basicamente o gás da nuvem que se condensa em torno da poeira. Essa estrutura é importante por duas coisas. Primeiro, a superfície do grão ela funciona muitas vezes como um catalisador. Uma reação química que não aconteceria em fase gasosa, ela pode acontecer na superfície do grão. Isso é importante, um exemplo de importância desse efeito catalisador é a formação do hidrogênio no nosso universo. Todo o hidrogênio molecular que existe, o H2, não o hidrogênio atômico, H, mas o H2 que existe no universo, ele é basicamente formado em reações na superfície de grãos no meio interestelar. E H2 é uma das moléculas mais abundantes que existe no universo. Além disso, essa capa de gelo, ela aprisiona água, CO2, CO, amônia, nitrogênio, um monte de elementos químicos, um monte de moléculas que em fase sólida podem sofrer reações químicas e produzir moléculas mais complexas, como eu vou falar aí para frente. E as reações químicas elas podem acontecer também na superfície de planetas, na superfície de cometas, de meteoros e serem trazidos depois ou levados para diferentes lugares do universo. Então existem vários lugares onde as reações químicas acontecem no universo. E uma vez que elas acontecem, elas formam moléculas mais complexas. Certamente vocês não estão enxergando essa tabela, mas basicamente é uma tabela das moléculas que já foram observadas no espaço por diferentes técnicas astronômicas. Pode ser astronomia no visível, no ultravioleta, no infravermelho, no rádio, no micro-ondas, com diferentes técnicas. Aqui em cima você tem o tamanho da molécula, basicamente indo de 2 átomos até 13 átomos, e várias moléculas já foram observadas. Inclusive essas moléculas com mais átomos, se vocês conseguissem olhar aqui, vocês iam ver que elas são principalmente moléculas orgânicas, grandes cadeias carbônicas que se formaram espontaneamente no espaço, apesar de todas as dificuldades, e estão presentes e disponíveis no universo para, por exemplo, formarem aminoácidos, lipídios, peptídeos e coisas mais complexas que a vida pode usar. Ou seja, as moléculas orgânicas, a complexidade química que a vida precisa, ela se forma espontaneamente no universo por reações químicas abióticas, totalmente abióticas. E, inclusive, algumas moléculas mais complexas que já foram observadas, como esses sistemas cíclicos de carbono aqui, esses daqui são chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são realmente um monte de fulerenos grudados um no outro, um monte de benzenos ligados um no outro. E essa aqui que é mais legal, que é o fulereno. O fulereno é uma bola de futebol, basicamente. Ele tem exatamente a mesma estrutura de uma bola de futebol, feita totalmente de átomos de carbono, tem 60 átomos de carbono, ligados numa estrutura esférica, que é extremamente rígida, extremamente duradoura, então ela é resistente a quebras por radiação e coisas assim, e também já foi observada no espaço. Então a química no meio espacial, ela pode gerar coisas extremamente complexas como essas moléculas orgânicas aqui. Além de poder gerar moléculas orgânicas, moléculas cheias de carbono, a química no espaço parece conseguir fazer uma coisa que a gente enxerga como uma propriedade típica da vida no nosso planeta. Se eu pegar de novo o Fábio e a árvore, bater no liquidificador e olhar todos os açúcares dele e todos os aminoácidos dele, praticamente todos os açúcares que a vida usa nos seus processos biológicos são açúcares do tipo D e todos os aminoácidos que a vida usa são aminoácidos do tipo L. Talvez vocês lembrem isso do cursinho, vocês vão aprender que esses caras são isômeros e eles são diferentes, eles têm propriedades, eles têm reatividades químicas diferentes, em especial uma enzima que foi feita para reconhecer um açúcar D ou um aminoácido L, ela não funciona com o parzinho D e L dela. Então, a vida, uma vez que ela aprendeu a usar aminoácidos L, por exemplo, ela não consegue processar aminoácidos D.
Então, a vida só usa aminoácidos L. E a gente achava que isso era uma propriedade intrínseca da vida, mas a gente sabe que é uma propriedade intrínseca da vida no nosso planeta, mas a gente nunca entendeu direito os mecanismos de por que a vida escolheu só trabalhar com aminoácidos L e por que não com o D. A gente não sabe isso. Em princípio, os dois são formados espontaneamente na natureza. Então, a gente começou a aprender que em alguns lugares no espaço, existe uma probabilidade de você formar, ou de você produzir uma quantidade maior de moléculas de um tipo ao invés de outro. E um desses exemplos são exatamente as nuvens protoplanetárias, ou seja, onde estão formando os planetas, por causa da fonte de radiação. Aparentemente, algumas fontes de radiação no nosso universo, elas destroem de maneira mais eficiente uma das moléculas do que a outra, produzindo uma assimetria. Ou seja, ao invés de eu ter 50% L e 50% D, eu posso ter 45% L e 55% D. Então, como você tinha um excesso de um deles, talvez a vida tenha usado esse excesso e daí em diante seguido só usando um deles. Então, a homocrialidade, que é uma propriedade característica da nossa vida, talvez ela esteja intrinsecamente ligada com o nosso berço cósmico das moléculas orgânicas. Então, isso é uma coisa que parece fazer uma ligação direta com os processos astrofísicos que geram as moléculas. Bom, uma vez que você gera um monte de moléculas no espaço, de alguma forma você precisa trazer essas moléculas para o planeta para elas formarem as reações químicas, para elas fazerem as reações químicas e daí darem origem para a vida, etc. e tal. Uma das maneiras de você trazer essas moléculas para cá é por meio de impactos de cometas, de meteoros, ou seja lá do que for. Normalmente, quando a gente pensa em impactos, a gente logo pensa no impacto que matou os dinossauros, né? lá no México. Aqui está a cratera, né? Vista no mapa gravimétrico. Então, a gente pensa em impactos como eventos extremamente destrutivos que podem alterar o nosso ambiente, lançar grande quantidade de poeira na atmosfera que bloqueia o sol, mata a vegetação e matou os coitados dos bichos aí. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem isso, esses cometas e meteoros, trazem toneladas e toneladas de material que estava no meio espacial para o nosso planeta. E esse material é extremamente importante foi extremamente importante e ainda é extremamente importante para a evolução química do nosso planeta. Aqui está o exemplo lá do meteoro que recentemente caiu na Rússia, né? Então isso vem acontecendo até hoje e vai continuar acontecendo no futuro. E não são só grandes impactos que acontecem, não. Continuamente acontecem quedas de pequenos meteoros, de poeira e de coisas que a gente nem se dá conta, mas que vão sendo adicionados para o nosso planeta. Na verdade, parece que toneladas desse material caem todos os anos no planeta e vão aí ser adicionados à química que existe nos nossos oceanos, na nossa atmosfera. Então a ideia é que esses caras não só trazem destruição, mas eles podem trazer também as sementes e a química necessária para a vida. Aqui está o exemplo do cometa Hale-Bopp e algumas das moléculas complexas que foram observadas neles por técnicas de micro-ondas e infravermelho, basicamente. Então, várias moléculas orgânicas já foram observadas em cometas, inclusive esse aqui é a sonda Stardust, que não só observou por métodos espectroscópicos, mas ela de fato navegou através da cauda do cometa, do Wild 2, coletou amostras, trouxe de volta essas amostras para a Terra, elas foram analisadas em laboratório e foi a primeira vez que foi observada a presença de um aminoácido fazendo parte da constituição química de um cometa. Ou seja, toda a complexidade química que a gente conhece, ou a base para a vida que a gente conhece, parece já estar presente nesses corpos extremamente antigos do nosso sistema solar. E só para dar um exemplo que apareceu ontem no UOL, e estão fazendo meio alarde aí na história, que saiu essa notícia aqui, que alguns elementos químicos, no caso eram dipeptídeos, podem ser formados em condições similares às que existem nos cometas e depois trazidos para cá e gerar ou servir de base para a origem da vida. Os cometas eles não são necessariamente ruins, mas eles trazem para cá o material e trouxeram para cá o material necessário para a origem da vida. E também trouxeram outras coisas. Por exemplo, a água que eu estou bebendo aqui, mais ou menos toda a água que existe hoje no nosso planeta, ela foi trazida para cá por impactos de cometas e asteroides. Ela é a água extraterrestre que a gente bebe todos os dias. Então pensem nisso e não entendam os impactos necessariamente como coisas ruins. Bom, uma vez que você traz todo esse material para o planeta, ele tem que ser processado. Essas reações químicas têm que acontecer em algum lugar para dar origem à vida em si. Eu vou separar em 3 partes. Essa química, ou chamada química pré-biótica, pode acontecer na nossa atmosfera, nos oceanos, ou pode acontecer nos solos, nos minerais, nas superfícies.
E na atmosfera, o exemplo clássico que a gente tem de experimento de química prebiótica é o experimento de Miller e Urey, que foi feito em 1953 nos Estados Unidos, e talvez vocês devem lembrar desse experimento. A ideia do experimento foi reproduzir em laboratório as condições químicas da atmosfera primitiva do planeta. Então foi feito esse reator, onde foram colocados gases, metano, amônia, CO2, água, nitrogênio. Foi colocada uma fonte de energia, no caso uma faísca. Então é basicamente a ideia do Darwin, você coloca elementos químicos básicos, você coloca uma fonte de energia, você dá tempo para o sistema acontecer, para o sistema processar tudo isso. No caso, esse gás ficava circulando aqui e depois de um certo tempo, o que foi percebido é que se formava um condensado escuro e amarronzado no fundo. Foi feita uma análise extremamente simples naquela época e depois, anos depois, uma análise mais complexa, mas o que foi observado é que se formaram várias moléculas tidas como biológicas extremamente complexas, como aminoácidos e açúcares. Esse experimento tinha alguns problemas, porque a atmosfera que ele usava, ela não era muito parecida com o que hoje a gente sabe que era a atmosfera primitiva. Mas mesmo assim, ele simula muito bem as condições que existem nas chamadas plumas vulcânicas. Numa pluma vulcânica é basicamente uma erupção vulcânica que libera gases do manto terrestre, extremamente ricos em amônia, hidrogênio, compostos sulfurosos, joga tudo isso para a atmosfera, então é um gás extremamente rico nesses compostos. Esses gases, normalmente, eles induzem a formação de nuvens de tempestades, que induzem a formação de raios, e esses raios basicamente geram um reator Miller e Urey na atmosfera. Então você poderia formar essas moléculas orgânicas que lentamente iriam se depositando no entorno dos vulcões e, a partir daí, essas moléculas poderiam dar origem a moléculas ainda mais complexas que depois poderiam dar origem à vida. Então esse é o cenário proposto pelo experimento de Miller e Urey para uma síntese química pré-biótica na atmosfera. Bom, uma outra possibilidade de cenário de origem da vida é no fundo dos oceanos. Essa é uma proposta bem interessante que foi feita nos últimos anos, porque parece... Bom, primeiro, no fundo dos oceanos você tem alguns lugares onde você tem material sendo expelido do manto e das regiões mais profundas do subsolo oceânico, que são as chamadas fumarolas submarinas, onde você tem temperaturas que podem chegar até 400 graus, todos esses elementos químicos sendo liberados. Além de você ter essa riqueza química, você tem uma propriedade interessante nesses lugares, que é a alta pressão. E aparentemente essa alta pressão, ela muda um pouquinho as constantes de reação química e ela propicia várias reações que não aconteceriam em outras condições. Então tem muita gente que diz que esse é o cenário mais favorável para a formação de moléculas complexas. E, inclusive, esse cenário de alta pressão e alta temperatura, ele parece que se reflete na árvore da vida como a gente conhece. Se você olha na árvore da vida, aquela região perto da raiz, onde todos os domínios estão se unindo, a maioria dos organismos ali em volta, eles são organismos termofílicos. Então, talvez fosse o primeiro ser vivo que surgiu tenha sido um ser vivo adaptado a altas temperaturas, porque ele surgiu numa região de alta temperatura, mas com o tempo ele foi evoluindo e sendo modificado com o tempo. Então esse é o cenário de fundo oceânico de alta pressão. Uma outra possibilidade de química prebiótica é nas superfícies de minerais ou na superfície dos continentes. Se você tem basicamente uma região de interface do continente com um oceano ou com uma poça em pequena escala, por exemplo, você tem nessa poça uma quantidade de moléculas orgânicas que foram trazidas pelos cometas dissolvida, e você tem um evento em que a água sobe, molha o seu continente com esses compostos prebióticos, com esses compostos orgânicos simples, depois ela retrocede e isso aqui seca. Essa atividade de molha, seca, molha, seca, molha, seca, ela propicia algumas reações químicas. E o que pode acontecer se ele estiver numa argila é uma coisa desse tipo aqui. Se você tem aminoácidos simples, então, por exemplo, esses vários aminoácidos, e você, com essa atividade de molha, seca, você acaba intercalando eles em camadas de argila, você pode induzir um efeito autocatalítico, na verdade, um efeito catalítico da argila, em que você organiza os aminoácidos, todos bonitinhos um atrás do outro, de uma maneira que se você molha, seca, eles vão se organizando, até que em um dado momento você forma uma ligação peptídica. Então esse é um cenário que foi proposto e foi mostrado em laboratório que funciona para você produzir, a partir de aminoácidos,
polipeptídeos. Então você consegue produzir polipeptídeos a partir de um simples cenário físico-químico de molha seca numa argila. Extremamente simples, mas que funciona muito bem. Para peptídeos funciona, para outros polímeros biológicos a gente ainda não sabe e ainda está sendo trabalhado. Bom, então esses são os diferentes cenários para acontecer a química pré-biótica. Um outro problema central que eu vou só colocar aqui é o problema da informação. A gente precisa gerar um sistema informacional. E o nosso sistema informacional baseado em DNA e RNA é o que a gente conhece e a gente sabe que ele é extremamente complexo. Então, a gente quer entender como que isso funciona. Vocês vão aprender e usar e incorporar e venerar o dogma central da biologia molecular, que é basicamente o que vocês aprenderam já no colégio, mas vocês vão usar isso no dia a dia até ser incorporado, que é basicamente o que a gente tem informação no DNA sendo transferida por RNA. Esse RNA, além de transferir informação, ele faz a síntese de proteína. A proteína gera função biológica. A função biológica é selecionada e permite evolução. E isso volta e seleciona o DNA. É assim que funciona o sistema informacional da vida no nosso planeta. E a gente quer entender isso daqui. O problema dessa história aqui é que fica uma questão: quem veio primeiro? Quem tem função, que é a proteína, função biológica de fato, atividade, ou quem tem informação, o DNA. E fica a história do ovo ou a galinha. Quem veio primeiro? Porque você precisa de um para fazer o outro, do outro para fazer o um. Como resolver essa questão? Bom, uma das maneiras de resolver a questão do ovo ou a galinha é criar a ovolinha, sei lá, né? Uma galinha em forma de ovo, o que você quiser. Alguma coisa que tenha as duas funções. E daí surge a ideia do mundo de RNA. A ideia do mundo de RNA é que você pode fundir essas diferentes etapas que existem hoje em uma única molécula. Você pode ter a molécula do RNA, que tem não só a função de armazenar informação, mas também tem a capacidade de fazer síntese proteica e de fazer síntese dela mesma. E, portanto, também tem capacidade de evoluir, de ser selecionada e de ter função biológica. Mas a ideia é essa: você tem RNA que é capaz de catalisar a aplicação de outras fitas de RNA. Esse RNA, além de fazer autocatálise, ou seja, de se reproduzir, ele é capaz de ter atividade catalítica para fazer outras funções biológicas e, com isso, com o tempo, esse sistema, que é um sistema químico simples, capaz de evoluir com o tempo, de se reproduzir, ele começou a gerar outras moléculas acessórias, que são as proteínas, e, eventualmente, uma outra molécula informacional acessória, que é o DNA. Então, nesse contexto de mundo de RNA, o RNA veio primeiro e proteínas e DNA, elas são evoluções ou modificações que aconteceram com o tempo com o RNA. E uma vez que você gera essas moléculas acessórias, a gente tem hoje o dogma central da biologia que inverteu um pouco a ordem. Bom, essa é uma proposta, o mundo de RNA, ele funciona muito bem. Hoje a gente sabe que, de fato, o RNA tem essa atividade catalítica. O que a gente não sabe ainda é, de fato, se isso aconteceu, porque a gente não tem evidências empíricas de que isso aconteceu, e como era esse RNA primitivo. Porque o RNA que a gente conhece é um RNA moderno, que depende de DNA, enfim, a maioria deles. Então, ele é uma proposta, por enquanto, o mundo de RNA, com a ideia de ligar informação e metabolismo em uma única molécula, mas hoje em dia tem muita gente trabalhando em bioquímicas diferentes para esse RNA, procurando proto-RNAs, ou seja, moléculas mais simples que o RNA atual, mas também com as mesmas atividades, as mesmas propriedades que a gente espera de um mundo de RNA. Bom, colocando tudo isso de maneira simplificada, vamos ver se a gente consegue, de cima para baixo, de baixo para cima, construir uma célula para a vida. Primeiro eu preciso compartimentalizar, fazer a membrana. Fazer a membrana parece simples, eu nem falei nada, porque parece ser relativamente simples. Esse aqui é um exemplo de um meteorito que caiu na Austrália, o meteorito de Murchison. Esse meteorito de Murchison, ele é especial porque ele é rico em compostos orgânicos. Na verdade, se eu abro o recipiente onde ele fica guardado, ele fede, porque como tudo que é orgânico, ele vai apodrecendo com o tempo. Então ele realmente fede. Se eu faço nele uma extração orgânica, ou seja, se eu lavo ele com um solvente orgânico, e depois eu pego com isso eu extraio as moléculas orgânicas dele, coloco essas moléculas orgânicas dele em água, que é o que aconteceria com uma célula, uma protocélula, o que se forma espontaneamente, e o que se formou, porque isso foi feito, se formam vesículas. Então, a partir de um meteorito que tem a mesma idade do nosso sistema solar, ou seja, tem 4,6 bilhões de anos, nele já estão guardadas as moléculas e já estavam prontas as moléculas capazes de formar enzimas que são a base para a compartimentalização celular.
Então, a compartimentalização parece ser relativamente simples. Claro que tem um monte de detalhes para acontecer, porque essas vesículas precisam ser apropriadas, depois elas evoluíram para a tal da bicamada lipídica, enfim, que tem um monte de propriedades especiais. Mas vesícula simples parece ser ok. Depois eu preciso de um sistema informacional / metabólico polivalente. Hoje a gente sabe que o RNA é capaz de substituir o DNA e de fazer isso muito bem. Então, o RNA tem capacidade catalítica e autocatalítica, então ele se reproduz e produz outras moléculas também, como as proteínas. Então, a gente tem um sistema informacional que a gente sabe que pode funcionar nessas condições. Depois, eu preciso conseguir juntar essas duas coisas e formar uma protocélula. E isso foi mostrado que é possível também, e é possível você criar protocélulas extremamente simples e capazes de se reproduzir. Então, hoje a gente está caminhando com a história da biologia sintética e biologia de sistemas, para aprender a pegar esses diferentes sistemas extremamente simples, juntar eles e produzir um sistema capaz de se reproduzir e talvez até se reproduzir com modificações e passar por seleção e ser o que a gente chama de vida. Então, a gente está aprendendo passo a passo maneiras de produzir vida. Isso quer dizer que foi assim que aconteceu no nosso planeta? Não. Isso é só uma história possível para a origem da vida de baixo para cima. Mas a gente não tem evidências empíricas fortes o suficientes para dizer com certeza que esse foi o processo que aconteceu aqui. Talvez tenha sido uma coisa extremamente diferente, mas isso mostra que pelo menos é possível e que a gente consegue estudar um pouquinho isso aqui em laboratório. Rapidinho, o Daniel comentou, eu faço parte desse laboratório de astrobiologia que é chamado Astrolab. O Astrolab ele é do IAG, da USP, ele existe, foi construído no Observatório Abraão de Moraes, que é um observatório da USP, na cidade de Valinhos. Mas ele foi construído com a participação de vários institutos e instituições do Brasil, então é uma colaboração de vários pesquisadores. E o que a gente faz no laboratório são basicamente as duas grandes abordagens que eu coloquei. A abordagem de entendimento da vida de cima para baixo, e isso a gente faz com o trabalho em microbiologia ambiental em diferentes ambientes. Então, a gente tem grupos que trabalham em vários ambientes do Brasil, principalmente em ambientes extremos, alta salinidade, alta radiação, alta temperatura, pouca quantidade de água, e também ambientes da Antártica, fundo oceânico, nas ilhas costeiras do Brasil, também em outros lugares da América Latina, como Atacama, os Andes, regiões de grande salinidade, como essas lagoas hipersalinas no Planalto Argentino, regiões de alta montanha, até 5, 6 mil metros de altitude nos Andes, e também a gente está começando uns trabalhinhos na parte de aeromicrobiologia também, para entender as conexões com a atmosfera do nosso planeta em diferentes altitudes, desde baixa altitude até 1.000 metros, até 40 quilômetros e até 100 quilômetros com foguetes de sondagem. Então, a ideia desses estudos é estudar um pouquinho os ambientes extremos do nosso planeta para entender a complexidade da vida e tentar entender um pouquinho da biologia mais geral e se ela seria adaptável a existir em outros lugares também. E a outra abordagem é a abordagem de baixo para cima, que é realmente tentar reproduzir em laboratório as condições diferentes que existiam, seja na Terra primitiva, seja em outros lugares, que possibilitaram, por exemplo, a origem da vida e talvez possibilitem a detecção de vida em Marte ou em outros lugares. Então, isso aqui foi parte do meu projeto de pós-doutorado, foi construir essa câmara de simulações que permite recriar em laboratório diferentes condições, desde o vácuo planetário até condições na superfície de planetas, vácuo espacial até a superfície de planetas, para fazer estudos, seja em química prebiótica, origem da vida, ou detecção de assinaturas biológicas em diferentes lugares. Então, essa câmara está sendo finalizada lá no Astrolab, no nosso laboratório, e a ideia dela é simular essas diferentes condições, seja de espaço, seja a superfície de outros planetas, ou mesmo a Terra primitiva. Como que aquelas reações químicas, tipo Miller e Urey, ou as reações que aconteceram nos cometas, poderiam ter acontecido de fato, como que a gente pode refazer isso em laboratório, entender as reações químicas e ver o que acontece. Então, a ideia é que ela possa simular uma diversidade de ambientes, porque a gente consegue controlar muito bem os vários parâmetros que a câmera propicia. Radiação, temperatura, atmosfera, e composição gasosa. Bom, além disso, atualmente eu trabalho no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, é um laboratório que tem em Campinas. Como o Daniel falou, é uma grande rosquinha que funciona para produzir raio-x de alta intensidade. A gente acelera partículas, a gente acelera, nesse caso, elétrons. Toda vez que o elétron faz uma curva, ele emite radiação
e a gente usa essa radiação para estudar a matéria e a vida no nosso planeta em escalas microscópicas e com grande precisão. A gente consegue estudar a composição, a gente consegue estudar a estrutura, a gente consegue estudar a função. Máquinas como essa aqui, por exemplo, elas são usadas para revelar a estrutura tridimensional de proteínas, de enzimas e, inclusive, o próprio DNA foi revelado por técnicas de cristalografia de raio-x. Então, essas máquinas são essenciais para a gente entender a vida na escala mais microscópica que existe. Esse anel existe desde 1997, então ele já está aqui há vários anos, e a gente está planejando a construção, e começamos a construção do novo acelerador síncrotron brasileiro, que vai ser comparável aos grandes aceleradores do mundo. Ele vai ser um dos melhores aceleradores do mundo, na verdade, que vai se chamar Sirius, vai ficar lá em Campinas mesmo. O acelerador atual ele tem 30 metros de diâmetro, esse aqui vai ser uma rosquinha de 150 metros de diâmetro. Então vai ser um brinquedo muito maior e que vai permitir a gente entrar em muito mais detalhe para entender a vida nas menores escalas que a gente conhece. Bom, terminando agora, só um pouquinho de filosofia, porque vocês certamente vão escutar, e a área de origem da vida é uma das áreas mais controversas, porque ela resvala em crenças pessoais, em filosofia, e tem muita coisa que vocês vão ver de pseudociência por aí afora. E talvez essa aqui seja uma das coisas mais importantes que vocês vão escutar por aí. Foi um problema levantado pelo Fred Hoyle, Sir Fred Hoyle, que foi astrônomo real britânico, condecorado agraciado com a Ordem de Cavaleiro pela rainha, pelas suas contribuições extremamente importantes em astronomia, mas ele se meteu um pouquinho em origem da vida que talvez não fosse a praia dele. Ele começou a falar umas abobrinhas, por causa das crenças pessoais dele mesmo. E a ideia do Hoyle é a seguinte: ele achava que sistemas, e ele fez até umas contas, que um sistema tão complexo como a vida, com todas as suas variações possíveis, as suas necessidades, ele seria praticamente impossível de ser formado a partir de eventos meramente caóticos ou aleatórios, que é o que a gente sabe que acontece na natureza. Então ele fez uma analogia. Para a vida surgir, a partir de eventos caóticos ou randômicos, seria tão provável quanto se um furacão passasse por um depósito de lixo, misturasse as peças e o entulho que tinha ali, e a partir disso formasse um jato. Daí. Então, ou seja, uma coisa extremamente randômica, que é simplesmente misturar as peças, gerasse uma coisa extremamente complexa como um jato. Inclusive, ele escreveu um livro disso, né, que é The Intelligent Universe. Obviamente que o que está por trás de toda a ideia do Hoyle é que um evento caótico não poderia gerar uma coisa de alta complexidade como um jato ou como a vida que a gente conhece. Portanto, deveria existir alguma coisa por trás que dissesse ou que fizesse esses eventos não serem caóticos. E, obviamente, está por aí Deus, a ideia por trás disso tudo. Deus ou alguma entidade, seja lá o que for que ele quisesse entender. Por que está o Shakespeare aqui? Porque essa história da complexidade irredutível, ela também aparece em outro exemplo que vocês vão conhecer, que é a história dos macacos digitando aleatoriamente. Então, o macaco numa máquina de escrever ou no computador, apertando as teclas aleatoriamente, e a ideia é, um macaco que estivesse fazendo isso jamais iria escrever uma peça de Shakespeare. Ou seja, evento aleatório jamais ia escrever uma coisa tão complexa quanto uma peça de Shakespeare. O problema é que quem fala isso não entende um pouquinho de probabilidade e de seleção. Porque se você pega um macaco, certamente isso não ia acontecer. Mas se você pega um monte de macacos, todos digitando aleatoriamente, e você pega esse trabalho todo produzido, e você passa por um bom editor, você é capaz, sim, de gerar uma coisa de gerar peças de Shakespeare. A ideia aqui, e cuidado, bom editor, eu não estou querendo dizer que existe uma inteligência por trás disso, mas existe um sistema ou alguma coisa que faz a seleção do lixo que não funciona e daquilo que é bom e funciona. Isso pode ser um processo natural, que é o que a gente chama de seleção natural. Então, se você tem uma aleatoriedade acontecendo e um processo de seleção bom funcionando, você pode sim, e bastante tempo para isso acontecer, você pode sim gerar coisas extremamente complexas, como uma peça de Shakespeare, ou como moléculas biológicas, ou como um sistema capaz de se reproduzir, modificar com o tempo e sofrer evolução darwiniana. Então, a história é que a gente sim é capaz de entender um pouquinho melhor e a gente não precisa apelar para coisas como inteligências, ou destino, ou seja lá o que for aí por trás da formação de vida. Obviamente, Dawkins é um dos exemplos máximos que combate essas ideias criacionistas. Está aqui o exemplo do relojoeiro cego,
que se baseia exatamente nessa ideia de que alguém juntando peças aleatoriamente, mas com um processo de seleção acontecendo ao mesmo tempo e bastante tempo, é capaz de gerar coisas como a vida. E ele, inclusive, dá a ideia de um algoritmozinho, que é o algoritmo que ele descreve no livro, que gera esses biomorfos aqui. Então, isso aqui é um algoritmo de computador que vocês podem escrever se vocês forem na internet e digitarem Blind Watchmaker Program ou alguma coisa assim, vocês vão ver programinhas extremamente simples na internet, que na própria página você pode gerar essas formas, mas ele basicamente parte de uma semente ou uma forma aleatória e você gera modificações aleatórias nela. Só que você faz a seleção. Você escolhe a partir desses biomorfos qual que você acha mais legal. Se você faz essa seleção adequada, você consegue gerar um monte de formas bonitinhas e que a gente até consegue ver pererecas, borboletas e coisas do tipo. Então, parece ser extremamente simples você gerar complexidade a partir de algo simples por eventos aleatórios. E esse entendimento é que tem permitido com que a gente avance as ideias de origem da vida do ponto de vista científico, sem ter que apelar por inteligências por aí por trás. E só para terminar mesmo, vendo toda essa história e vendo a diversidade de vida que a gente conhece aqui no nosso planeta, a gente parece que existe uma conspiração cósmica, e de novo vem a ideia criacionista por trás, porque parece que as condições físico-químicas no nosso planeta são ideais para o surgimento da vida. E parece que, na verdade, isso acontece no universo como um todo. Se eu começo a olhar em Marte ou em outros lugares do nosso universo, eu começo a ver a presença de água, de radiação, de temperaturas adequadas para as reações químicas acontecerem. E todas essas condições, elas surgem porque as constantes físicas, a gravidade, as constantes de reações nucleares, de termodinâmica, elas parecem ser perfeitamente ajustadas para que essas reações e a vida aconteça de maneira propícia. E muita gente fala, opa, que legal, temos aqui a evidência de que alguém selecionou essas constantes com uma precisão absurda para que o universo funcionasse e se tornasse biofílico. E o Martin Rees, Sir Martin Rees, atual astrônomo real britânico, ele escreveu esse livro que é muito legal, vale a pena ser lido, que é Apenas 6 Números, que são essas 6 constantes que definem toda a história física e, no final das contas, biológicas do nosso universo e como elas precisam ser precisamente ajustadas para que o universo funcione como a gente conhece. A questão é, será que essas constantes foram ajustadas para que a vida acontecesse? Ou será que isso é simplesmente um viés observacional? Porque se eu mudo um pouquinho essa constante, o nosso universo não funciona, não acontecem as reações químicas, a vida não surge e eu não apareço aqui para fazer essas perguntas. Portanto, a única maneira de eu estar aqui e olhar para essas constantes é que elas estejam corretas. Isso é o que a gente chama de princípio antrópico fraco. Isso quebra essa argumentação. As constantes não precisam ser essas. Eu simplesmente observo essas porque se elas fossem diferentes eu não estaria aqui para observar elas. Esse é o chamado princípio antrópico fraco. E uma coisa interessante que existe hoje em dia em cosmologia é a ideia de multiversos. Existe uma teoria, a teoria de cordas se embasa nisso e de multiversos como um todo embasa isso, que existe a possibilidade de existir vários universos que surgiram no Big Bang, mas eles estão desconectados causalmente, ou seja, eu aqui no meu universo não consigo enxergar ou acessar esses universos vizinhos. O legal dessa teoria é que eles permitem que esses universos tenham constantes físicas ligeiramente diferentes uma da outra. Então, talvez a criação, o surgimento do universo, tenha gerado uma infinidade de diferentes universos, mas só alguns deles tenham as condições certas, os 6 números exatos, para que a vida surja, evolua e surja um ser chato que está lá dando palestra até às 7 da noite, 7 e tanto da noite, falando essas coisas. Nos outros, provavelmente não tem nada ou tem outras coisas não vivas. Então, a presença desses 6 números que parecem mágicos parece ser simplesmente um viés observacional. E é isso que vocês têm que ter cuidado quando vocês começarem a olhar a natureza, porque nem tudo que parece perfeitamente ajustado é assim porque alguém colocou. Talvez seja o simples acaso, ou talvez seja você que esteja colocando essa ideia de especial na natureza aí afora. Bom, vou parar por aqui, porque eu contei muito da história, eu contei um pouquinho da história do universo para vocês, e agora é trabalho de vocês partir daqui para diante e desvendar o resto, que certamente eu já estou cansado,
Mas se vocês tiverem interesse pelo nosso trabalho, quiserem conversar mais, por favor, escrevam para mim. Tem o site do nosso grupo de astrobiologia também e estou à disposição aqui para fazer perguntas. Obrigado, gente.